Ó, então o Carlos perguntou lá no vídeo, olá Dado, tenho dúvidas sobre line art. Na hora de controlar a espessura dos contornos, tenho um pouco de dificuldade devido ao meu estilo ser com linhas grossas. Qual seria um bom método para dosar melhor isso? Seu conteúdo é excelente, muito obrigado, pô. Agradeço aí o Carlos pela pergunta e... Então o que você falou ali, cara, que você tem um estilo de arte que você usa a linha bem grossa, né? A linha bem grossa ali e provavelmente o seu problema que você está falando é o seguinte, né? Quando você desenha, você deve pegar um brush que tem sensibilidade de pressão e aí você deve ter esse problema porque você tenta fazer a linha grossa e, e talvez tenha que controlar muito a pressão para a linha sair grossa e às vezes não fica legal, porque então a minha recomendação são várias. A primeira, cara, não usa um brush com pressão. Se você quer fazer linha grossa sem muito problema, eu acho que é mais, eu não vou falar inteligente que vai parecer que eu tô zoando, né? Mas eu acho que é mais prático se você eliminar a pressão do brush e colocar a pressão do brush de outras formas, né? Mas no Clip Studio Paint, se você for lá nas preferências, Shortcut Settings, você vai em Options, você vai em Brush Size, tem uma opção chamada aqui, ó, Toggle Inking Pen Pressure to Brush Size. Você pode criar um atalho para esse menu. Então, por exemplo, vou colocar Alt 3 aqui, porque eu sei que essa tecla de atalho eu não uso para lugar nenhum. Então, o que acontece, né? Eu tenho o meu brush com pressão, que eu posso fazer linha grossa e fina, mas se por algum acaso eu não quiser uma linha mais seca, eu digito ali Alt 3 e tiro a pressão temporariamente. Né? O lance é esse. Né? Então vamos imaginar assim que eu vou fazer a arte final nesse desenho, né? Fica uma coisa bem mais cartoon, né? Mais vetor, saca? E a linha eu não preciso me controlar, só preciso me controlar com a posição dela, mas a pressão dela, essas coisas, não preciso. É que a gente acaba ficando um pouco acostumado, assim, sabe? Com a pressão do brush, e meio que às vezes até esquece, assim, que é possível desligar a pressão do brush, né? Por exemplo, eu fiz o contorno dos shapes principais com o tamanho 20, aí eu posso pegar a metade do tamanho, que é 11, e fazer o contorno dos shapes secundários. E aí eu posso colocar um outro tamanho, né? Talvez os 4 ou 7, sei lá, que eu posso fazer os shapes terciários. Vamos fazer com linha tamanho 4. Que eu faço só as linhas mais fininhas e tal, saca? Desse jeito, você consegue um traço muito limpo mesmo, não precisa entrar no modo de vetor, não precisa mexer basicamente em nenhuma configuração, é só colocar manualmente os valores dos brushes. Em outro software, né, acho que você pode replicar da mesma forma, só tirando ali a pressão do brush. No Clip, como eu falei, eu tenho esse atalho agora que faz isso, Alt 3, tá? Outra coisa, para o Clip especificamente, você pode vir aqui em Window, você pode vir em Brush Size, né? Que é esse menuzinho aqui que geralmente aparece, que tem essas bolinhas que são os tamanhos de brushes. Você pode configurar, né, tamanhos de brush, aí você coloca ali, você gosta muito de usar o tamanho 5, coloca ali o tamanho 5, né? Aí vem aqui e coloca Add Current Size to Preset. Então, isso pode ajudar, né? Se você tem uma sequência de arte, você sabe que vai ter um traço super grosso que vai ser 20, um médio que vai ser 10 e um fino que vai ser 7, já deixa configurado aqui, porque quando você usar a tecla de atalho Brush Size Palette, né, ó, você vai usar essa tecla aqui, ó, Select Smaller Preset e Larger Preset. Aí fica mais rápido, né? Tá vendo que o meu pula, né, de 20 para 33, para 50. Então isso é uma dica. Saca? Quando você faz essas linhas, eu vou falar assim que são linhas meio mortas, né? Você pode fazer assim, que vai funcionar. Que lembra que, né, que a arte sempre vai ver, né, dependendo da arte, você vai ver sempre a distância, né? Faça a arte prevendo o tamanho que você vai visualizar. Não se preocupa muito com essas coisinhas, né? Se você vai ver a arte tipo de longe. Mas se vai imprimir e tal, aí talvez valha a pena consertar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: quando a gente faz uma arte final com a linha meio morta, sempre vai ter, né, essas coisas meio esquisitas assim, sabe? Então,
vale muito mais a pena você acelerar o começo do trabalho e deixar ele mais lento na parte do refinamento, né? Então você viu que essa parte aqui da arte final, eu fiz muito rápido, porque eu não estava preocupando em encaixar uma linha com outra. E depois de terminado todo o desenho, você vem e fala, pô, não, acho que essa linha, né, eu posso, manja, colocar uma pontinha nela, posso limpar esse traço, né? Você pode vir aqui, você pode consertar, ligar a estabilização, consertar isso aqui, sabe? Você pode deixar assim, ou você pode inventar um outro estilo, né? Não sei qual estilo de finalização de linha que você tem. Eu acho que é muito mais produtivo quando você acelera o processo de inking e deixa para consertar depois. Porque se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Você vai ficar dando muito Ctrl Z e vai ficar. Talvez não vai ficar tão bom. Né? Aqui você tem um controle maior, porque você está visualizando a arte final e você vai onde está precisando ser consertado. Você não vai trabalhar meio que à toa. Essa é uma dica também que pode ser que te ajuda, né? Uma outra dica é o seguinte: eu fiz até um vídeo lá no site da Celsius. Quando a gente está fazendo arte final, né? Aliás, eu vou voltar o brush como padrão. Né? Imaginar que agora eu quero um pouco de pressão. Tá? Quando você está fazendo arte final, às vezes acontece isso aqui, ó. Eu tô no mesmo layer, né? Manja quando às vezes você passa uma linha em cima da outra, né? Aí o que acontece? É muito comum, os caras vão, aí corrigem, aí volta, aí faz. Aí vem, corrige, aí dá um zoom, aí dá um Ctrl Z, aí passa, aí Ctrl Z. Saca? Às vezes é meio trabalhoso, assim, né? Por quê? Porque você tá tentando, tipo, fazer com que essa linha não passe para cá. Você tá corrigindo isso. A dica... Deixa eu colocar minha luva, porque é por isso que eu tô engasgando aqui. A dica é o seguinte. Todo software digital tem uma função chamada novo layer. E, infelizmente, a gente não usa, né, tanto quanto precisa, né? O pessoal tem até medo de usar layer. A minha sugestão segunda seria use muito mais layer na arte final, né? Só que para isso... eu sugiro uma coisa. Facilita a criação de layer com uma tecla de atalho de fácil acesso. Porque, por padrão, eu creio que você tem que digitar Ctrl Shift N, né? E aí, isso precisa que você tire a mão da tablet, né? Tablet de tela ou de mesa. As duas coisas você vai precisar tirar a mão para ir no teclado e digitar Ctrl Shift N. Ou pior, né? Você vai ter que clicar nesse íconezinho pequenininho aqui. Saca? Então, lá no clipe, você vai ali no Shortcut Settings mais uma vez. Você vai ali em Menu Commands. Você vai em Layer, New Raster Layer, tá ligado? E coloca um atalho mais simples, né? Que você pode acessar tipo com a mão não desenhante. Né? No meu caso é Ctrl, esse acentinho aqui, que é a primeira tecla do lado esquerdo do teclado. Né? Então quando eu faço isso, ó, não sei se você tá vendo aqui, ó, cria um monte de layer. E no mesmo lado eu tenho a tecla Ctrl E que dá um merge, né? Então rapidinho, né? Por exemplo, eu crio um layer, desenho. Crio um outro layer, desenho. Se eu quiser juntar, né? Eu dou um merge, Ctrl E. Se eu quiser mais um, crio um layer. Se eu quiser juntar, sabe? Então o importante é facilitar a criação do layer. Isso tudo é para você tentar focar mais no peso, né? Que você coloca na sua mão e não muito no lance de acertar. Né? Eu preciso começar uma linha aqui e acabar aqui, mas não pode passar dessa. Isso aí já meio que já vai atrapalhar, né, o seu controle de pressão. Fiz o nariz? Beleza, parece ok, né? Agora eu vou fazer essa base debaixo do óculos, crio um novo layer, faço a base. Gostei? Não gostei, vou dar um Ctrl Z. Tá vendo? Eu dei o Ctrl Z, não apagou o desenho inteiro, apagou só esse pedaço. Gostei dessa, né? Aí eu posso vir nesse layer. Para selecionar um layer mais rápido no clipe, você pode segurar Ctrl Shift e clicar em algum pixel, né, do layer. Então, quando eu cliquei aqui, ele já moveu para esse layer aqui do nariz. Então, eu movi para cá, ó, apaguei. Né? Tá tudo certinho? Né? Volto para cima, dou um Ctrl E de Merge. Vou começar outra parte do desenho. Ctrl E é o meu atalho de criar layer. Faço o shape ali. Será que eu tenho confiança para fazer o próximo? Talvez não. Então, vou criar um layer novo. Né? Putz, não gostei, Ctrl Z, sabe? Não precisou voltar tudo, voltou só um pedaço, né? Ou às vezes, pode acontecer aquele caso ali, caramba, eu quase acertei a linha, mas como tá separado, né?
eu deveria ter feito mais linhas, mas sabe, às vezes tá separado, você consegue resolver com uma transformação, sabe? Esticar só um pouquinho ali e já resolve, né? Só que tá vendo, ó, falhou aqui, ó, né? Aí eu posso usar tipo um Ctrl+Shift+T, que é um negócio desse, sabe? Ah, mas vai zoar um pouquinho a linha porque você tá no modo bitmap. Cara, se você trabalhar em alta resolução, tem muita liberdade ainda para você, né, estragar os pixels do desenho. Então a dica seria essa, usa mais layer, né? Sempre que você precisar fazer uma arte final que você quer ter um controle legal do peso da caneta, né? Usa mais layer porque fica mais fácil, porque você só tem que se preocupar com um fator, né? Com um fator só, você não precisa ficar se preocupando com a pressão, a direção. Exato, é mais ou menos como se fosse um pseudo workflow de vetor. Você cria um layer de vetor no clipe e aí você faz uma linha, né? Mas no layer de vetor você consegue fazer isso aqui, sabe? Então isso aqui ajuda pra caramba, porque se eu fosse fazer essa arte final, né, eu posso fazer ela, mais uma vez, ó, se aplica aquela ideia, sabe? Mesmo no layer de vetor, não vale a pena você ficar, tipo, tentando... Saca? Eu acho que o jeito mais eficiente de trabalhar no layer de vetor é você fazer tipo assim, ó. Eu tô de forma proposital criando essas tangentes. Né? De forma proposital eu tô criando essas tangentes. Eu tô fazendo bem rápido, claro, mas espero que dê pra entender. Mano, que bagunça! Não, mano, agora como você tá no layer de vetor, você vem aqui, velho, só vai, ó, pac, 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 né? Tipo um samurai passando a faca ali, ó. Você só vai tirando o que não precisa, né? A galera que trabalha com vetor mesmo, dentro do Illustrator, tal, esses programas, eu acho que eles usam mais ou menos essa técnica, saca? Então, aquela preocupação de ficar tentando acertar a linha, você resolve muito mais se fazer assim. Começa ela aqui, faz a curva, acaba aqui. A outra ali, ó, que é um arco, né? Faz isso, né? Vem e tira. Sacou? Quer fazer o nariz, saca? Passa o nariz de propósito e só vem e tira. Não tenta, né? Começar aqui e acabar aqui. Por quê? Porque quando você começa um traço, geralmente você vai colocar menos pressão. Talvez esse seja o problema do Carlos, sabe? É muito difícil você começar um traço apertando, né? Você vai danificar a sua tablet mais rápido, a sua caneta, né? E é muito difícil você, né, começar grosso, apertando assim. Porque a hora que você aperta a caneta para começar o traço, você vai colocar mais peso na ponta da caneta e ela vai dar uma sambada pro lado. Então é melhor você começar o peso da caneta aqui, né, ó. Começa aqui para trás, quando você chegar aqui onde você precisa, você já tá grosso. Saca? Então essa é uma coisa. Por último, eu falaria para você fazer o seguinte: abre as configurações da sua tablet, não sei se é o Wacom, Ruion, né? Mas toda tablet tem um painel de configuração que você pode ajustar a pressão. E verifica, né, se você não consegue mudar para uma curva de pressão global, né? Por isso que eu estou falando para você fazer na tablet, não no software. Verifica se você não consegue deixar uma curva um pouco mais menos agressiva, né? Ou mais suave. Então, por exemplo, na minha, por padrão, é aqui. Eu só movi um pontinho para a esquerda, porque isso para mim já é o bastante, porque eu quero evitar ter que pressionar muito para chegar nesse valor, né? Se eu voltar lá Se eu voltar aqui e colocar aqui, por exemplo, sabe? Olha isso, tipo, impossível, né? Vai acabar com o seu pulso, com a sua tela, com tudo muito rápido. Então, por padrão, os caras de propósito, se pá, fazem isso. Eles deixam bem duro para você usar todos os níveis de pressão da caneta, né? Então, eu geralmente gosto de colocar aqui, saca? Porque fica mais fácil. Se você quiser um controle muito mais granular, você vem aqui dentro do seu brush size, né? Não dá, acho que dá para ver, né? Mas essa curva aqui, se você quiser... bem, vamos tirar o Dogoran rapidinho do caminho ali, né? Eu quero que, com essa configuração ali da brush, da caneta mesmo, né? Eu quero deixar esse brush ainda mais fácil de subir o tamanho dele, né? Então essa curva que tá aqui, ó, tá vendo que ele tá segurando, né? Isso aqui significa que ele tá segurando o tamanho do brush. Eu preciso apertar tipo 10% para ele começar a subir o tamanho, saca? Se eu quero deixar que aperte 5% para já subir o tamanho, eu faço isso com a curva, né?
pego essa curva e faço mais assim. Tanto que agora tá quase linear, assim. Se eu aperto pouco, sobe pouco. Se eu aperto 10%, sobe quase 10%, né? Do brush. Então, se você quiser um brush mais suave, mais fácil de acessar as partes grandes dele, né? Os tamanhos grandes dele, a curva tem que ser mais linear, ou em alguns casos, né? Você vai fazer uma parábola inversa, né? Então, nesse caso, por exemplo, ó, quase que eu não consigo a linha fina. Seria a terceira opção para você. Se primariamente o seu traço é mais grosso, por causa de um estilo, etc, né? Prefiro então, e ao mesmo tempo você não quer perder essa nuance, né? Tá vendo que o traço tá super grosso, mas ainda tem uma certa nuance que pode ser interessante para o seu trabalho. Então, se você não quer perder isso, usando aquele primeiro truque de desligar a pressão, você pode simplesmente melhorar um pouco a pressão do seu brush para deixar com que você consiga acessar mais fácil o tamanho grande. Então, a minha sugestão é essa. Combina essas diferentes técnicas e vê se isso aí ajuda o seu line work, né? A sua arte final. Fechou? Então, por enquanto, é isso aí.